A Luz do Consolador, Ivone do Amaral Pereira. O melhor remédio. Frequentemente chegam até nós, além de confidências, onde avultam delicados desequilíbrios pessoais, brados de socorro, através de pedidos de preces, conselhos, etc. Querem os nossos pacientes, roguemos aos poderes do alto explicações sobre as causas dos seus sofrimentos e decepções, e também licença para se dirigirem ou não a um médico, a fim de tratarem das suas enfermidades, para se submeterem ou não a esta ou aquela intervenção cirúrgica, indicada pelo cirurgião com quem se tratam, diagnósticos, etc., etc. Outros, acreditando no determinismo irremediável dos seus achaques, se entregam a desânimo criminoso, negando-se a tratamento aconselhável que lhes proporcionaria alívio e, assim, agravando voluntariamente os próprios sofrimentos. Pedem-nos orações por suas tristes pessoas, descrentes da própria cura, ao passo que outros mais desejam informações sobre o seu sonho havido em determinada noite, com eles mesmos, foi revelação real ou fruto da mistificação de um obsessor. E, finalmente, mais outros missivistas pedem para perguntarmos aos guias espirituais, através de nossa faculdade mediúnica, quem é o seu guia espiritual, como se chama e onde viveu, e se ele, o missivista, é a reencarnação de fulano ou beltrano. Personagens sempre importantes da história, porque tal ou tal médium assim o afirmou. O mesmo acontece com algumas das visitas que temos tido a honra de receber. Frequentemente também somos visitados por videntes que veem, sentados ao nosso lado, também em visita, Leon Denis, Gabriel Delany, Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, espíritos hindus, Frederico Chopin e até Francisco de Assis, Santa Teresinha, Sócrates e Platão. Como se o paraíso celeste se houvesse transferido para a nossa residência. Jamais, porém, os nossos videntes observam um sofredor em lágrimas, requisitando o socorro do nosso amor. Jamais viram um irmão impenitente, necessitado de auxílio para se encaminhar à reforma necessária de si mesmo e consequente progresso espiritual. Mas o prodígio não cessa aqui, e será bom que os possíveis leitores desta crônica sejam informados de tudo, a fim de, por sua vez, não se verem colhidos de surpresa por visitas semelhantes. Não raro, pois, visitam-nos ilustres soberanos do pretérito e respectivas famílias, porém, reencarnados até que, há cerca de 2 anos, tivemos a glória da visita reencarnada de Nero, o conhecido imperador de Roma, falecido no ano 68 da nossa era, de sua esposa Popeia, de sua mãe Agripina e, meio deslocado no grupo, apesar de agora ser irmão carnal de Nero, o célebre Inácio de Loyola, geral dos jesuítas, desta vez transformado em mulher, bela, morena, simpática e risonha. Diante de tal volume de desconhecimento doutrinário espírita, cumpre-nos ter paciência para o esclarecimento necessário, o que nem sempre agrada aos missivistas e visitantes, os quais preferem sempre ver confirmados seus sofismas e mistificações por outros sofismas e mistificações.
mas jamais querem ouvir a expressão da verdade, que os protegeria contra o ridículo a que se entregam, com o agravante de comprometerem o critério da doutrina espírita ao propalarem entre leigos as errôneas revelações porque se deixaram iludir. Cumpre, de uma vez para sempre, o bom combate a esse estado mórbido dos aprendizes de espiritismo. E o melhor remédio para sanar tal estado de coisas é o aprendiz se dedicar ao estudo criterioso do espiritismo, estudando com dedicação e boa vontade as obras espíritas em geral, máxime as básicas, ele se informará de que a. Ao consultar seu médico, se estiver enfermo, bastará fervorosa prece, suplicando assistência do alto para o seu caso, porque a assistência virá, e tanto ele, enfermo, como seu médico serão beneficiados, sem necessidade de indagações aos guias espirituais, através do mediunismo. B. Que um médico também é bom veículo dos espíritos dos médicos espirituais, para a cura das doenças físicas materiais, porque ele, médico terreno, possui o cabedal científico necessário para interpretar as intuições que advenham do alto, estando também apto para agir por si mesmo no desempenho da sua clínica. C. Que as eminentes entidades espirituais não podem estar visitando ociosamente qualquer de nós, sentando-se na sala ao nosso lado, porque bastaria uma irradiação das suas virtudes para nos beneficiar, mesmo de longe, e porque, ao demais, tem mais que fazer nos espaços infinitos, a bem das humanidades, filhas de Deus. D. Que as nossas provações são frutos lógicos dos nossos próprios erros, cometidos na atual existência ou em outras passadas, também podendo ser resultado das circunstâncias havidas no planeta inferior que habitamos, trabalho de evolução e, por isso, nenhum de nós está sofrendo inútil ou injustamente. E que o melhor meio de obtermos algumas revelações sobre nosso passado espiritual ou qualquer noticiário interessante da espiritualidade será nada desejar e nada perguntar, mas sim cumprir com o nosso dever de espíritas, renovando o nosso caráter a cada dia, reformando nossos hábitos maus, reeducando a mente e o coração, auxiliando o próximo, exercendo o bem quanto possível, a fim de sintonizarmos nossas forças psíquicas com as vibrações superiores da espiritualidade, mas jamais exigindo dos nossos guias espirituais explicações que eles não podem nem devem conceder, porque as leis de Deus não o permitem. F. Que as respostas às nossas indiscretas indagações comumente são fruto da mistificação de espíritos galhofeiros, os quais se divertem com a nossa vaidade, fazendo-nos supor que somos imperadores ou príncipes reencarnados, quando, quase sempre, nada mais fomos que miseráveis obsessores carregados de responsabilidades. G. Que a melhor revelação do nosso passado reencarnatório permanece dentro de nós mesmos, arquivada nos refolhos do perispírito, revelação que poderá surgir à nossa lembrança comum, impelida pelas intuições do coração, pelas reminiscências espontâneas ou por qualquer outro estado superior de vibrações, durante o sono de cada noite, durante choques emocionais, propícios ao fato ou através das próprias tendências do nosso caráter. H.
e que, finalmente, no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, patrocinador do movimento espírita, dá-nos esta preciosa orientação. Abre aspas. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Fecha aspas. Estudemos, pois, a reveladora doutrina dos Espíritos, porque será impossível praticá-la fielmente sem conhecer as suas bases, e amemos com aquele sentimento superior recomendado pelo Evangelho, porque o resto, ou seja, tudo o mais que nos seja proveitoso, virá até nós espontaneamente, por acréscimo de misericórdia, sem necessidade de indagações impertinentes aos nossos respeitáveis guias e sem o ridículo das suposições que só a ignorância dos princípios doutrinários alimenta em nossas descabidas preocupações.